Eu estou aqui me apresentando para este tribunal e eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou apenas reforçar que desde 1983 eu tenho estado envolvido em estudos epidemiológicos trabalhadores da Eternit em Casale e Monferrato. Tem tido aproximadamente 400 mortes extras sobre um período de 40 anos dentre os trabalhadores e na mesma área tem havido um surto de mesoteliomas na população geral da área de Casale, que apresenta aproximadamente 40 novos casos por ano em pessoas que nunca trabalharam com o amianto. Eles têm sido expostos ao ambiente em geral. Dado de que eu sou um epidemiologista, eu acho que eu tenho o direito de comentar sobre 2 estudos epidemiológicos recentes conduzidos aqui no Brasil. Um é um acompanhamento para condições não malignas nos trabalhadores das minas de São Félix e Canabrava, e chamamos eles de estudos ocupacionais 1 e 2. E o outro é a avaliação do risco e dos efeitos à saúde da vida por pelo menos 15 anos em casas cobertas com materiais de cobertura baseados em amianto. Chamamos estes de estudos ambientais. Agora, sobre estudos, muito poucos estudos epidemiológicos foram conduzidos neste país. Vamos começar com um estudo ocupacional. Este aqui foi publicado na Trefiori em 2005. Foi um acompanhamento para consequências não malignas. E o objetivo deste estudo é investigar as consequências da melhoria do ambiente de trabalho em 6 décadas pelos trabalhadores de minas de amianto. A atualização que foi conduzida não foi muito clara. Eu acredito que talvez em 2005 ou 2006 tenha havido. De acordo com o relatório, o objetivo do estudo é um pouco mais ambicioso e ele quer estimar o risco. Agora, meritíssimo, me permita fazer um comentário sobre o que o senhor quer dizer, o que o risco quer dizer. Bom, ele significa coisas diferentes. Particularmente, eu acho que nós temos que fazer uma diferença entre o que nós chamamos de, no jargão epidemiológico, como risco relativo e o que se chama de risco absoluto. O risco relativo é a relação entre o risco da doença entre os grupos que foram expostos a níveis diferentes de um agente sob investigação. Uma exposição mais alta contra uma exposição mais baixa. Esse aí é o risco relativo. A outra coisa é o risco absoluto. Este é a probabilidade de um evento numa população sob estudo, que é contrastado com um risco relativo. De fato, o estudo ocupacional que foi conduzido aqui no Brasil, ele tenta comparar o risco entre os trabalhadores engajados nas minas em períodos diferentes do calendário, como nós vamos ver em um momento. Mas o estudo não provê uma certeza de que os trabalhadores contratados em tempos mais recentes estão livres de qualquer risco do desenvolvimento de doenças relacionadas ao asbesto. Agora, me deixe dizer que o que nós gostaríamos de dizer é que se existe um risco ou se não existe um risco pela exposição ao asbesto. Agora, o estudo ocupacional compara grupos diferentes de trabalhadores que são sintetizados aqui. O grupo 1 são os trabalhadores mais velhos que têm trabalhado na mina de São Félix até 1967. E eles foram contaminados com todos os anfíbulos, e eles foram contratados entre 1940 e 1967, um período no qual a mensuração de concentração de asbestos foram conduzidas.
O grupo 2, os trabalhadores da mina de Canabrava, que está sendo mencionado aqui, eles foram expostos à crisotila pura entre 1967 e 1976. E era uma mina mais limpa do que a de São Félix, mas até 1976 nenhuma medição de concentração de asbesto foi conduzida. O grupo 3 é também de trabalhadores da mina de Canabrava, e eles foram contratados desde 1977. Então, a situação melhorou, mensurações sistemáticas de concentrações de amianto foram conduzidas, e o controle do ambiente foi feito desde 1991. Então, por esta razão, na atualização do estudo, o grupo 3 foi quebrado em 2 subgrupos, que são chamados o 3A e 3B, de acordo com o ano da contratação. Estes gráficos foram tirados do artigo que eu mencionei, e desde os últimos anos 70, as concentrações no local de trabalho de todas as categorias dos trabalhadores foram de em torno de meia até 1,5 fibras por centímetro cúbico. Agora, o slide que eu vou mostrar agora é crucial, porque eu vou mostrar como que o estudo não produziu resultados confiáveis. Por gentileza, peguem os números. A primeira linha indica o número total de trabalhadores que eram elegíveis para a inclusão no primeiro estudo. O número total era de 6.098. No entanto, quase metade deles foram excluídos do acompanhamento clínico descrito no artigo que foi publicado na literatura aberta. 433 foram considerados pelos cientistas como mortos. Outros não explicam como esses procedimentos foram conduzidos para que fossem estabelecidas as mortes. E eles não dizem nada sobre as causas das mortes. Não somente, mas 2.031 também foram excluídos do primeiro estudo porque eles não responderam aos convites para se submeterem a exames clínicos. Nós não sabemos nada sobre essas 2.000 pessoas, que é 1/3 de todo o número de trabalhadores que foram recrutados para o estudo. Eles podem muito bem estar doentes, podem estar mortos, nós não sabemos nada sobre eles. Então, no total, o número de trabalhadores incluídos no primeiro estudo foi de 3.360, em torno de 59% do número geral. Quando o primeiro estudo terminou, alguns anos mais tarde, a segunda atualização foi começada e foi descrita no relatório. Os autores não foram capazes de descobrir o paradeiro de 1.600 dos trabalhadores que foram incluídos no estudo 1. Então, os trabalhadores que foram incluídos na análise clínica, tanto no estudo 1 quanto no estudo 2, são muito pouco representativos do número total daqueles que foram efetivamente incluídos no estudo. A última linha aqui indica um número de trabalhadores que foram incluídos no estudo 2, e a última linha indica o número daqueles que foram submetidos à tomografia computadorizada, que é uma ferramenta clínica para diagnosticar. Então, o fluxo do estudo, no jargão epidemiológico, nós chamamos de viés de seleção. Ele é definido pela Associação Internacional de Epidemiologia como um erro devido a diferenças sistemáticas nas características entre aqueles que tomam parte no estudo e aqueles que não tomam parte. Então, esse viés de seleção conclui que, de outra forma, podem ser retirados do estudo. São problemas comumente ignorados pelos estudos. Isso aí é como a Associação Internacional de Epidemiologia alerta e determina os intervalos. Agora,
Vamos passar agora para o estudo número 2, que nós ainda não sabemos exatamente quem são os trabalhadores incluídos no estudo 2 e o que eles representam na força de trabalho. Agora, existe uma parte desse slide que descreve alguns aspectos das ferramentas utilizadas no estudo que foram submetidos à tomografia computadorizada. O que realmente, isso é uma síntese dos trabalhadores do grupo 3B. Aqueles trabalhadores são aqueles paralisados que carregam condições de trabalho inseguras ou não. Agora, naturalmente, se você comparar os trabalhadores do grupo 3B com o 2, eles são muito mais jovens. Mesmo assim, eles foram expostos e tinham trabalhado na mina por um período similar, em torno de 10 a 11 anos. Isto é muito particular. Isso significa, provavelmente, uma certa rotatividade no ambiente de trabalho. Então, os anos de latência, não tenho certeza se os trabalhadores do grupo 3B se comparam com aqueles outros, mas a exposição acumulativa também não. As últimas linhas aqui indicam números absolutos de trabalhadores que tiveram doenças relacionadas ao amianto. Nem dúvida de que esses números são muito mais baixos no grupo 3A e 3B do que nos grupos 1 e 2. De qualquer forma, no grupo 3B, talvez tenha havido alguns casos onde as duas tabelas se contradizem uma com a outra. Então, existem 4 casos de placas pleurais, 2 dos quais não tiveram nenhuma exposição prévia, nenhuma oportunidade de serem expostos ao amianto. O que eu quero apontar é que as comparações entre os grupos mostrados no slide anterior não fazem muito sentido, dado que eles não levam em consideração as diferenças de idade na ocasião da observação e no período passado desde que a exposição aconteceu. Em particular, presumindo que o estudo foi conduzido em 2007, os trabalhadores do grupo 3B têm sido seguidos ou acompanhados por não mais de 26 anos. Existe um consenso de opinião que a asbestose e as placas pleurais realmente ocorreram antes desse período de 20 anos. Então, qual conclusão nós podemos tirar deste estudo ocupacional? A conclusão é que o estudo não permite nenhuma estimativa de problemas de longo prazo devidos à exposição aos agentes nas minas de cana-brava. Agora, esses trabalhadores foram excluídos do estudo e eu posso dizer que a experiência italiana, que começou há 30 ou 40 anos atrás, tem mostrado que você pode identificar casos de mesotelioma se você procurar. Se você não procurar, você não vai encontrar. Nos estudos ocupacionais também houve um viés de seleção para os trabalhadores que foram acompanhados e os trabalhadores do grupo 2B, aqueles que receberam um nível mais alto na história da mina, têm sido acompanhados por um período que foi curto demais para qualquer estimativa de risco absoluto, até mesmo para condições malignas como as placas pleurais. Agora, vamos voltar para o estudo ambiental. Apenas mais alguns minutos. O objetivo do estudo esse estudo somente descreve no relatório. O seu objetivo é avaliar os efeitos à saúde da residência em residências cobertas com materiais feitos à base de amianto. O estudo foi conduzido através de entrevistas e análises clínicas, dentre elas tomografia computadorizada, em 550 sujeitos ou indivíduos aparentemente saudáveis. Tanto a razão quanto o design do estudo são incomuns e não merecem qualquer referência. Nós tivemos alguns problemas com a razão do estudo. Em primeiro lugar, com base na literatura científica, níveis de concentração ambiental de amianto, tais como aquelas detectadas no estudo, não seriam esperadas ou não deveriam ter causado
um impedimento da função respiratória. Realmente, a razão ela é bastante questionável. As concentrações eram muito baixas e aquelas eram de níveis tão baixos de exposição que se tornaram uma razão para o mesotelioma. O que já foi dito hoje, não existe nenhuma razão. Mas os mesoteliomas não são buscados, eles não são procurados no estudo. Então, seria bastante surpreso que eles fossem encontrados num mesotelioma assintomático. Além disso, até mesmo dado o tamanho da amostra e a raridade do mesotelioma assintomático, o índice de afetados era bastante baixo. Por último, como eu mencionei antes, existe um surto dramático de mesoteliomas na população geral que tinha sido exposta ao amianto fora das fábricas de produtos de amianto. No entanto, aqueles mais expostos aos produtos ou às fibras correntes da utilização do asbesto, como fibras e telhas e coberturas e etc. Há outras fontes de exposição para a população geral, onde a vicinidade ou a proximidade da fábrica até das residências também é flagrante, o uso impróprio dos resíduos do processo de beneficiamento do amianto, fibras podem ser encontradas de várias formas diferentes, o uso do asbesto em insulação, em produtos de insulação e o transporte do material através de estradas. Eu gostaria de terminar agora. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre o desenho e o relatório desse estudo ambiental. Não havia nenhum grupo de controle, nem mesmo para duelar com os seus contrapartes. E o período de observação foi muito curto para que pudesse ser detectado. O número total de pessoas elegíveis para esse estudo e as regiões também foi bastante questionável. Ele não é mencionado. Os participantes que foram identificados através de encontros na rua, e desta forma pessoas doentes poderiam ter participado. E, por último, o poder estatístico do estudo, que é a sua habilidade de demonstrar se uma associação existe ou não foi estimado. Minha última linha, o meu último slide, mostra que essas são razões de preocupação no estudo, que o critério para o estabelecimento de mudanças feitas por tomografias computadorizadas não são mencionados. Aparentemente, questões éticas não foram levadas em consideração. E nesse estudo, pessoas foram submetidas a tomografia computadorizada e não informaram se tinham outros problemas de saúde. A provisão do TCAR, aparentemente, em pessoas... eu não encontrei nada com relação a opiniões do comitê. E, por último, o relatório não tem nada dito sobre os provedores de recursos do estudo. E talvez pudesse haver aí um conflito de interesses entre os autores. Então, eu quero dizer, a questão que foi mencionada aqui, mas eu estou falando sobre como um leitor do relatório que não sabe nada sobre o assunto. Muito obrigado.